pessoa tem que estar ali, sempre, sempre se atualizando. E eu acho que essa questão também não é só de estar estudando direito. Você tem que entender o que é o ser humano. Quiser estudar um pouco outras coisas, ler outro tipo de assunto, como lidar com as pessoas, por exemplo, com um problema, porque advogado é solucionador de problemas, seja em qual área que a gente atue. Não tem como. Se você acha... Isso é engraçado, porque eu dizia que eu não queria ser advogada, porque, gente, já tem tanto problema na minha vida, vou pegar mais pra mim, ter que resolver problema dos outros é horrível. Vou ficar com isso na minha cabeça. Eu achava que eu não ia conseguir dormir, porque eu ia ter que ficar ali, agoniada, resolvendo o problema das pessoas. Mas não. Eu acredito que tem advogado que seja assim, porque ele pega o problema pra si. E aí é que tá a questão. A gente não tem que pegar o problema dele pra gente. A gente faz de tudo pra melhorar e resolver aquela questão da melhor forma possível, mas o problema é dele. A gente tem que saber diferenciar isso. E quem não sabe, aconselho fazer terapia, porque ajuda muito a gente conseguir Terapia aprender. hoje é um negócio essencial, né? Eu acho que independente de qualquer coisa. Essa tua frase que tu colocaste de um advogado ser um solucionador de problemas, a primeira vez que eu escutei foi na reunião passada, né, da nossa comissão, a reunião extra. Pra quem não sabe, nós três estamos na comissão de conciliação, mediação, arbitragem e práticas restaurativas da UAB. Então, quando a gente fala comissão, a gente fala muito sobre essa comissão, tá? Os três estão inseridos. Inclusive, foi na comissão que conheci essas duas pessoas belíssimas e maravilhosas. Essa tua frase foi uma frase tão, sabe, que pegou tão profundo, eu anotei, tá anotado no meu caderno lá. O advogado tem que ser um solucionador de problemas. Tá anotadíssimo, tá belíssimo aí na primeira vez que eu escutei. Vou e patentear. realmente, sério, usem essa frase e coloquem do lado, Lauriane Batista. Vai dar certo. Gente, é muito isso. Tem advogado que pega o problema pra si e às vezes a outra parte ela quer encontrar a melhor solução. Ela não quer brigar. Só que, infelizmente, o outro lado da história, né, não consegue ver dessa forma. E o advogado, em vez de mostrar a luz no fim do túnel, ele acaba que cria mais uma barreira. Então a gente não consegue passar dali. Acaba fomentando, muitas vezes, mais ainda o problema, o litígio. Exatamente. Às vezes eu fico me perguntando se isso é uma tática para que entre com o processo e acabe tendo mais... Realmente, gente, eu me pergunto se acabe tendo mais honorários, ou se o advogado aprendeu a advogar de uma forma que talvez no passado fosse certa, mas que hoje a gente já não aceita tanto. Né? Às vezes eu fico me perguntando isso. Outra coisa que me vem à memória, aí eu vou iniciar essa fala agora, desse ponto para chegar nesse ponto que a Sabrina acabou de destacar. Há um tempo atrás, a doutora Lauriane, ela esteve na condição de presidente da comissão. Essa comissão que tem um nome gigante, mas que é bem simples, né? Uma CCMA. CCMA. Procura a gente lá no Instagram também, não é? ccma.oabstm. Exatamente. Ela me fez o convite para integrar a comissão. Aí eu disse, eu vou pensar. Aí eu cheguei em casa, abri um CPC. Bom, vamos ver aqui qual vai ser o objetivo, né? O grande objetivo de fazer parte dessa comissão. Aí eu estudei um pouquinho sobre a mediação, sobre a arbitragem, sobre a conciliação. Eu digo, opa, aqui no início do CPC, aquele início que é bem principiológico, né? O advogado ele deve ser esse fomentador da conciliação, da mediação, de resolver de forma alternativa os problemas para que não chegue exatamente nesse ponto, para que ele não fomente ainda mais o litígio. Eu digo, opa, isso aqui ele é interessante para todas as áreas. Para o previdenciário, para o contratual, para o bancário, para o imobiliário, para o penal, para todas as áreas. Isso é interessante. Eu digo, então, vamos fazer parte da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Inclusive, ano passado, quando o doutor Ítalo trouxe, né, a homenagem para todas as comissões, ele destacou muito isso. Que aqui nós temos uma das principais comissões da casa, da OAB. Porque é ela que deve fomentar, ela que deve ser esse carro que puxa, né, a conciliação, mediação e arbitragem, para que não chegue de fato a ser aquele advogado que só fomenta o litígio. E aí eu passo a palavra para a doutora Lauriane, que ela pode destacar ainda mais essa questão, que é o advogado, como a Sabrina colocou, o advogado que ele fomenta ainda mais o litígio, a contenda, a briga, às vezes visando mais honorários,
ele acaba sendo um advogado que ele não detém o conhecimento. Por que eu digo isso? Porque se ele conhecesse de fato o procedimento, as regras e esses meios alternativos, ele muito bem saberia que de forma alternativa ele pode ganhar muito mais honorários, não é mesmo? Exatamente. Isso é muito interessante, sabe? Porque essa questão dos honorários, os advogados eles têm que entender que quando a gente vai, primeiro atendimento com o cliente, você conversa, verifica qual é a questão ali a ser resolvida, a gente já fecha o contrato de honorários. Já tem um valor fixo pré-determinado. Só que eu acho, assim, eu suponho que na cabeça deles, se eu fizer um acordo aqui com a outra parte, o cliente, vou resolver o problema em 1 mês, 2 meses e acabar, nossa, o cliente vai achar que eu não trabalhei, o cliente vai achar que eu não fiz nada, vai ficar me cobrando dizendo que esses honorários está alto. Ou, não, no meu contrato eu já coloquei, se tiver acordo é tanto, que seria menos do que quando não tiver acordo, porque o processo vai demorar e tudo mais. Então, é questão, na verdade, acredito eu, de um pouquinho de falta de conhecimento contratual, do que está estipulado pela própria OAB, do que a gente pode ou não cobrar, que a gente tem aquela limitação, né, pelo menos de um valor mínimo, de acordo com a tabela. E que ele não sabe demonstrar para o cliente o trabalho que ele fez. Porque você fazer... Né, exatamente. Ele não sabe mostrar ali que ele vai ter o atendimento com o cliente, ele vai ter, se for um acordo extrajudicial, vai conversar com a outra parte. Várias vezes, não vai ser só uma vez, porque a gente não consegue fechar um acordo só uma vez, muito rápido, como às vezes acontece até no judiciário, só que aí a gente já levou uma demanda para o judiciário e tenta ali fazer um acordo, né? Mas quando a gente faz esse acordo extrajudicial, a gente tenta. Então, você vai fazer vários atendimentos. Esses vários atendimentos é uma consultoria para o advogado e também está ali estabelecido no contrato. Por exemplo, se fosse fazer o divórcio, o divórcio é tanto. Você quer fazer? Vamos fazer. Então, a gente vai lá e vai conversar com ambas as partes, separados, juntos, e tenta fazer o procedimento da melhor forma possível. Se não tiver como, as partes estão lá irredutíveis, não quero fazer acordo, aí você entra com processo judicial, mas pelo menos você tentou. E olha a vantagem, que se eu entrar com uma ação pré-processual, por exemplo, né, de um divórcio, e resolver aquele problema em menos tempo, eu vou receber meus honorários em menos tempo. E ele é devido, é contratual, tá lá no contrato. Não importa se eu resolvi ele em 2 meses ou em 1 ano, eu tenho que receber por aquele trabalho. Eu fiz o meu trabalho. E a gente tem que explicar isso para o cliente. Olha a vantagem de você solucionar o problema com um acordo. Em menos tempo. Diminui o tempo. Estresse de você estar indo várias vezes no tribunal, indo no escritório de advocacia, conversando sobre aquele caso. Você não vai ficar ali psicologicamente, é angustiante para a pessoa ficar toda vez ali. Doutor, como é que tá meu processo? E aí, quando é que vai sair esse negócio? Quando é que vai ser a audiência? Às vezes o cliente acha até que a gente não tá trabalhando, não tá se dedicando, mas porque também tem todo um por trás, né, no judiciário. Não é só aquela causa, tem aqueles benditos 100 dias conclusos que tem que esperar pra poder o juiz despachar, etc e tal. Gente, eu me estresso com os 100 dias, né? Não, e o pior de tudo, nada disso funciona. Se a gente sabe, na prática, tá tudo lá. Tem que estar concluído os 100 dias, vai ter um despacho. Gente, não vai ter um despacho. Despacho de 30 dias. Não existe. Por quê? Cliente não entende. Aí o pessoal da secretaria dava, mas doutora, eu tenho 4.000, 5.000 processos conclusos, tem que aguardar a ordem. Ordem cronológica. E que você às vezes nem sabe onde está o seu processo, né? Só se você ficar ali no pé perguntando. Mas o que acontece? O que era para você resolver em 2, 3 meses, ou se você for fazer, por exemplo, um divórcio judicial que você resolve em menos de 1 semana, vai se demorar, vai prolongar aí 2, 3 anos. Quantas vezes você vai ter que trabalhar nesse processo?
Já parou para pensar qual a sua quantidade de hora trabalhada nesse processo? Será que os seus honorários naquele processo tá pagando? Tá valendo a pena? Então, acho que as pessoas têm que se questionar muito do que vale a pena. Eu tenho clientes que eu fiz o divórcio extrajudicial. Nossa, uma maravilha. Eu só fui no cartório no dia para assinar, porque eu consigo fazer tudo online. Tá pronto. Em uma semana a gente vai lá e só assina. Eles nem se viram. Só tava eu lá. Um assinou aqui e foi embora, o outro assinou, eu ótimo, ganhei meu dinheiro tranquilamente. Nesse caso não tinha filhos, né? Lembrando que se tiver filhos tem que ser judicial. Mas é possível também fazer um acordo. Exatamente, que não impede de fazer um acordo antes de ingressar no processo, só para pedir homologação. Aí no caso o Ministério Público só vai lá se manifestar. Normalmente eles dão ok, porque eu já fiz isso antes também. E é possível. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um outro exemplo que acho que as pessoas nunca poderiam imaginar que a gente poderia pedir um acordo, por exemplo. Que seria um caso de mudança de curatela. Dá pra fazer acordo? Então, eu fiz um acordo com os clientes de mudança de curatela. Aí o doutor perguntou lá, mas isso aqui é possível? Se nunca ninguém fez, eu vou fazer. Não me importa se os outros não fizeram. Eu vou tentar. O não é que já tem. Exatamente. Eu adoro dizer isso. E a gente tá atrás do sim. Eu fiz o acordo, protocolei. Claro, eu tive um empecilho do Ministério Público. Não, doutora, falando pra juíza, né? Eu quero que faça audiência. É o jeito, doutora, eu vou ter que marcar audiência. Marcou audiência, a gente fez uma pergunta, ótimo, teve acordo. Demorou nem 10 minutos a minha audiência, só foi audiência de praxe. Só porque o Ministério Público... Tem que ser ouvido. Então, o que eu fiz? Gente, eu fiz um acordo de mudança. A mãe do curatelado morreu, né? E aí ficou com uma filha, a filha não podia mais ficar com ele. E aí a mudança seria para outro irmão, que de fato ele já estava convivendo com ele, né? Ele que já estava ali com o curatelado. Então era foi só mesmo para que o direito refletisse os fatos. Exatamente. Então, por isso que eu digo, advogado é solucionador de problemas, porque você não tem que ficar ali pensando, o procedimento é só isso, vou fazer desse jeito. A gente tem que pensar. Eu sempre bagunço, assim, eu acho que eu sou doida, porque eu penso muito fora da caixinha.